terreno fica numa das regiões mais cobiçadas pelo mercado imobiliário em São Paulo. Uma área de 11.600 metros quadrados, avaliada em mais de 11 milhões de reais. Área verde em praça pública, patrimônio do povo de São Paulo, ao lado da sede da TV Globo. 11 anos atrás, a Globo cercou o terreno. Uma placa informava que a Rede Globo de televisão cuidava da área. Na prática, o terreno era usado como propriedade particular. Estas imagens de agosto do ano passado mostram que o único acesso ao terreno era através do prédio da emissora. Havia até uma pista de Cooper utilizada pelos funcionários da Globo. Os repórteres da Record procuraram a sede da Secretaria Estadual de Planejamento, responsável pelo terreno na época. Em nota oficial, a assessoria informou que o terreno é conservado pela TV Globo sem ônus. A nota diz também que, em 2006, houve uma tentativa de vendê-lo por meio de concorrência e que no ano seguinte a área passou a interessar a Prefeitura de São Paulo. Por isso, a concorrência foi revogada em janeiro de 2008. A nota termina dizendo que outra possibilidade avaliada atualmente pelo Estado é construir uma escola técnica no local. 2 dias depois, a reportagem foi ao ar. A emissora que gosta de apontar o dedo para a concorrência parece não prestar muita atenção ao próprio quintal. No dia seguinte, o Diário Oficial de São Paulo publicou um decreto do governador José Serra destinando o terreno à instalação de uma ETEC, Escola Técnica Estadual. Dias depois, a placa com o logotipo da Globo foi retirada do local e deu lugar a outra que anuncia a escola técnica. 7 meses depois da denúncia divulgada aqui na Record, o terreno voltou ao noticiário, desta vez na própria TV Globo. Estas imagens foram divulgadas pelo governo de São Paulo. É o evento da assinatura de um convênio com a emissora para a construção da escola técnica. A Globo noticiou o evento como um projeto de formação profissional tocado a 4 mãos e informou que a escola será construída pela Globo em um terreno vizinho à sede da TV e que pertence ao governo do estado. A reportagem informa ainda que a TV Globo vai doar o prédio da escola ao governo do estado. Sobre os anos de ocupação do terreno, nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhum pedido de desculpas. Ou seja, por trás do que parece ser uma boa notícia, está a tentativa da Globo de esconder a ilegalidade. Do outro lado da história, o governador José Serra, que ao assinar o convênio, ignorou a irregularidade e ainda prestou homenagem à invasora, dando à escola o nome de jornalista Roberto Marinho. Segundo o convênio, a escola vai oferecer 2 cursos técnicos, multimídia e produção de áudio e vídeo. Ou seja, a escola do Estado, no quintal da Globo, vai ensinar o que mais interessa à empresa da família Marinho. O conteúdo dos cursos, segundo o convênio, foi elaborado por especialistas do governo e profissionais da Globo. O professor Laurindo Leal Filho, da Universidade de São Paulo, diz que, na prática, o Estado beneficia a Globo com uma dupla privatização. Na primeira houve a privatização do terreno da área pública, agora a privatização do currículo escolar. Eu acho isso muito perigoso, porque limita as possibilidades dos estudantes de terem conhecimento de variadas formas de profissionalização e, mais do que isso, de reflexão sobre essa profissionalização. Um levantamento feito pelo próprio governo de São Paulo mostra que a formação técnica na área de áudio e vídeo nunca esteve entre as prioridades do Centro Paula Souza, responsável por mais de 160 escolas técnicas espalhadas por todo o estado. Os cursos mais procurados são de áreas bem diferentes, como desenvolvimento de sistemas, automação industrial, comércio exterior, construção civil e tecnologia da informação. Nós falamos com o governador José Serra sobre o convênio esta semana, durante um evento oficial.
O senhor poderia falar para a gente sobre uma escola técnica que a Rede Globo vai construir no terreno do governo do estado? É uma parceria, como muitas outras. Não acha estranho ouvir só técnicos da Globo? Responda, você quer, se você quiser dar a sua opinião, olha para a câmera. Eu estou perguntando para o senhor. Então, mas se você quiser saber a sua opinião, grava para a televisão. José Serra também não quis comentar o fato da Globo ter ocupado o terreno de forma ilegal. O senhor acha certo fazer um convênio com uma empresa que invadiu o terreno, governador? Fica a pergunta: o que aconteceria se uma pequena empresa ocupasse um terreno do Estado durante 11 anos? Qual seria a atitude do governo? Eu estranho o fato dessa escola e desse convênio ter sido assinado somente depois de ter acontecido a denúncia do uso irregular daquele terreno. Eu fico me perguntando se, caso essa denúncia não houvesse sido levada ao ar, se essa escola sairia. Neste sábado, a Globo publicou um anúncio em jornais para dizer que se orgulha de financiar a construção da escola técnica e informa que tinha um termo de autorização de uso do imóvel para fins de guarda, limpeza e conservação. O anúncio só não esclarece por que a emissora cercou a área para uso particular. Veja o que diz o especialista em direito administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Autorização para preservação não significa autorização para uso privado exclusivo a portas fechadas. O Domingo Espetacular consultou vários especialistas em avaliações. Segundo eles, o aluguel de um terreno como este pode custar por volta de R$90 mil por mês. Ou seja, se a Globo tivesse de pagar pelos 11 anos de ocupação do terreno, o Estado receberia em valores de hoje cerca de R$12 bilhões. Há que se investigar também se houve, ainda que em tese, o prejuízo ou não ao erário. Se houve prejuízo ao erário, o erário deve ser, o patrimônio público deve ser recomposto. A tentativa da Globo e do governo de São Paulo de encobrir a invasão do terreno também foi motivo de ironia entre jornalistas da internet. Marco Antônio Araújo, do blog O Provocador, noticiou o caso com o título: "Toma que o terreno é meu". Diz ele: "Vamos combinar um negócio? Vou invadir o quintal da sua casa. Não vou pagar nada por isso. Também vou proibir sua família de entrar na área. Para garantir, vou colocar cerca em volta, com seguranças. Depois de anos, porque eu sou bonzinho, vou devolver o pedaço. Mas só se você me agradecer por isso. Detalhe, a tal escola vai formar profissionais de quê? De multimídia, áudio e vídeo. Quanta generosidade! O líder do PT na Assembleia Legislativa disse que vai pedir explicações ao governo de São Paulo. Os indícios nos levam a compreender que houve privilégio, houve um atendimento especial para interesse privado com recursos públicos. Um patrimônio público. Uma invasão de terreno. A omissão das autoridades. Uma troca de favores. E a velha estratégia do jeitinho para encobrir a verdade. This is Minas Gerais, the second wealthiest state in Brazil. Recently, there have been rumours that its governor, Aécio Neves, has been curtailing the freedom of press in the state. Governor Aécio enjoys huge popularity in Minas Gerais, and in 2006 he was re-elected for another term with a huge 73% of the votes. This overwhelming majority has made him one of the most likely candidates in the running at the next Brazilian presidential election in 2010. In Brazil, it is difficult to find any negative press about the governor, but in January 2006, the French paper Le Monde profiled Aécio and his government with surprising consequences. Whilst the article mentioned positive points about Aécio, it also gave voice to his critics and raised the issue of a lack of freedom of press. Notably, the article also pointed to a documentary shot in 2006 by a journalism student. The film featured a number of very critical interviews with journalists who claimed they had been sacked because of their criticism of Aécio and his government.
With Le Monde one of the world's biggest newspapers, the Brazilian media and AECO's press office naturally made much of the article's praise of the governor and his new international profile. What was completely omitted by this media coverage, however, was the fact that there was no criticism of Governor AECO in the article at all. As we'll see, this incident reveals a greater crisis within the Brazilian media, and we'll hear from the critics working within the industry itself. O governador Aécio Neves aparece no cenário internacional na arena para a sucessão de Lula. A manchete do jornal francês Le Monde, um dos principais da Europa, traz um perfil do governador na coluna que fala de personalidades de destaque mundial. O jornal destaca o charme e a espontaneidade do governador de Minas. One such dissenting voice belongs to the political scientist Fernando Massotti, who was interviewed by Le Monde. Expurgar todas as críticas. O artigo do jornal Le Monde aceitou o debate político. O que o governador dizia e o contraditório oferecido por mim. Foi isso que foi expurgado. A imprensa mineira e nacional não quer o debate político. However, criticism of AECO and the media has ended up rising in the only place free of control, the internet. This is where the documentary, made by two journalism students who wanted to expose the state's control over the press, found its only viable platform. It has had more than 80,000 views to date. One of the stories narrated in the film is that of a journalist from TV Globo. Globo is the biggest TV network in Brazil, and the 5th biggest in the world. It holds 50% of all television audiences and is considered the most influential TV channel in the country. We talked to the director of the internet documentary. O Marco Nascimento era diretor de jornalismo da Globo Minas e ele disse que tinha implantado uma linha editorial independente aqui na emissora e que isso teria desagradado o governo e que a irmã do governador teria reclamado com a direção da emissora no Rio de Janeiro sobre uma matéria específica. Por ironia, o próprio diretor regional, que eu fui lá para... foi quem me chamou e me demitiu. Ele já tinha acertado a minha demissão no Rio de Janeiro. In researching this film, we received a letter sent by another TV Globo journalist. It states, always in the background there are rumours of retaliation towards those who have said something they shouldn't. There are jokes about what cannot be shown, the barred stories and the subjects we have to avoid. There is a dirty exchange of favours playing a leading role in the press. And the journalist, who wants and needs to work, becomes a victim of their own profession. It is signed, a journalist. As chefias ligadas ao jornalismo da TV Globo, especificamente em Minas Gerais, elas receberam uma série de orientações sobre a linha editorial da TV Globo. A matéria é feita, é editada, está pronta e é revisada pela chefia superior. Revisada. Se houver qualquer coisa que dê margem a uma interpretação negativa em relação ao governo do Estado, ela é modificada e cortada. Eu especulo que as razões para essa cooperação que existe entre a TV Globo e o governo do Estado e o governador seria favorecimento de interesses comerciais. Se nós temos aqui um governador que tem grande chance de se tornar um candidato à presidência em 2010, é de total interesse da Globo e da Globo Minas que ele esteja do lado da Globo e da Globo Minas. Então, um exemplo disso foi o anúncio do déficit zero pelo governo do Estado, que a cobertura foi direcionada para os jornais locais da Globo Minas, só que houve um momento em que isso teve que ser alterado para entrar também no Jornal Nacional. Depois de 10 anos, Minas Gerais conseguiu zerar o déficit das contas públicas. O governador Aécio Neves anunciou hoje que a arrecadação foi maior do que as despesas. É o fim do cheque pré-datado em Minas Gerais. Com todos esses mecanismos de controle, o Estado só gasta aquilo que tem para gastar. Just minutes after covering this news story, a state-sponsored advertisement appeared on Globo TV, reiterating the governor's announcement. 23 de novembro de 2004, o governo de Minas anuncia o déficit zero. Entenda por que é um dia histórico para os mineiros. O governo de Minas zerou um déficit de 2,4 bilhões de reais. Veja como isso foi possível em apenas 2 anos.
Coincidence or not, the government's spending on advertising itself has been on the increase. In 2006, from an initial budget of $13.8 million, the government ended up spending almost $20 million that year. In 2007, the expenses on advertising up until June alone totaled almost $25 million. Another major media outlet is Estado de Minas, the biggest newspaper in the state. We found that, like Globo, it has been facing criticism from some of its employees. O Braga era editor de economia do Estado de Minas e ele escreveu uma nota de 36 palavras na qual ele criticou o desempenho do governador numa entrevista. Josemar me falou que essa nota estava o aborrecendo porque desde de manhã o diretor executivo do jornal tinha ligado reclamando e que inclusive ele teria que, a contragosto, me demitir. O interesse não passa a ser apenas o interesse do leitor, o interesse não é o interesse da população de Minas Gerais. O jornal, ele tem um projeto, que é eleger o Aécio Neves presidente do Brasil. Todas as matérias são positivas, já que há uma preocupação do governo em não desagradar o jornal e vice-versa. O governo de Minas é como, para o leitor do jornal Estado de Minas, é como se ele não cometesse erros. É como se fosse um governo acima de qualquer dúvida, acima de qualquer suspeita. O leitor, ele não é capaz de avaliar as ações de governo. Tem um clima de descontentamento. E também é o salário. Você tem família, você tem filhos para criar, você tem uma situação que você não pode simplesmente ignorar isso. These are only a few testimonials of the many we received from journalists, many too scared to talk for fear of losing their jobs. They reiterate what has been said here. Journalists are not free to work unfettered, and that pressure comes not only from a government keen to protect its image, but from a media industry keen to protect its commercial interests as well. And with this amount of good press, the future does indeed look promising for Governor Aécio.